Bom dia, companheiras, companheiros. Depois dessa apresentação do Ari, eu me vejo na obrigação de começar contando uma história que tem muito respeito com a expectativa das pessoas por aquilo que vai acontecer. Conto uma história que numa cidadezinha do interior, um padre, 50 anos de sacerdócio, ele falece, vai para o céu, chega na porta do céu, é recebido por São Pedro, e São Pedro diz: ó, seu nome não está aqui. Infelizmente não está na relação, desce para ver se está lá embaixo. Aí ele disse: mas como? 50 anos, padre, todos os dias rezando a missa, fazendo meu sermão, e eu, agora que eu morro, chego aqui, não posso entrar no céu, meu nome não está na lista. Aí, nesse exato momento, chega um camarada ébrio, cambaleante. Aí eles vão ver na lista e o nome desse cidadão está lá na lista para entrar no céu, recebido com todas as pompas. Aí o padre fica indignado. Ele diz: eu conheço esse sujeito. Esse sujeito era motorista na minha cidade, dirigia de uma forma atabalhoada, sempre embriagado, matou gente transportando em cima do caminhão. Ele é recebido. E eu, que fui padre 50 anos, rezei e fiz os meus sermões todos os dias, durante 50 anos, não sou admitido. Aí São Pedro disse assim para ele: padre, mas os seus sermões, todo mundo dormia. Ele, quando dirigia, todo mundo rezava. Então ele era muito mais... Então espero eu que possa atingir alguns objetivos daqueles que a gente espera aqui, apesar da apresentação que o Ari fez e que cria uma expectativa muito maior do que aquela que a gente pode oferecer para vocês. Por segundo, eu queria pedir desculpas e pedir permissão a vocês para falar sentado, porque eu vi que o microfone que se fala em pé é mais complicado, o som, e esse aqui me parece que tem um som melhor para ser audível, né? Então me perdoem eu de falar sentado, não é meu costume também. Mas para falarmos de negociação coletiva, nós temos que definir o que é o sindicato. E se nós formos buscar na etimologia da palavra, nós vamos ver que sindicato é uma palavra que deriva do grego, de uma palavra grega chamada syndiké, que significa justiça comunitária, que significa o representante de alguém ou de algo. Foi a palavra que deu origem à palavra síndico, aquele que nós vemos nos edifícios, administrando o bem comunitário, né? E as definições de sindicato são diversas, mas eu compilei uma que me parece diz muito respeito ao que nós vamos conversar aqui. Amaury Mascaro Nascimento, eminente juiz do trabalho, advogado hoje, com várias obras escritas, certamente do conhecimento de todos vocês, ele define sindicato dizendo o seguinte: é uma forma de organização de pessoas físicas ou jurídicas que figurem como sujeito nas relações coletivas de trabalho. Ou seja, sindicato é, pela própria definição, alguém, uma entidade que age nas relações coletivas de trabalho. E a negociação coletiva é a relação coletiva de trabalho pela excelência. E aí eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a grande e, quem sabe, a maior função do sindicato é a negociação coletiva. Tudo que se faz para se resolver os conflitos, seja os individuais ou seja os coletivos, mas através daquela comunidade que se uniu em torno de uma categoria, é negociação coletiva em primeiro plano, em essência. Eu vou pedir para vocês, para nós viajarmos juntos na
na nossa imaginação. Para a gente definir exatamente a posição do sindicato e a forma de considerá-lo dentro da nossa sociedade. Nós poderíamos aqui usar teorias científicas do Big Bang, da panspermia cósmica para a criação do mundo. Mas eu vou usar a figura da criação do mundo através da ação do grande arquiteto do universo, de Deus. Deus criou o mundo, fez todas as coisas, colocou no mundo as árvores, os rios, os animais, colocou, por último, o homem, como a sua grande criação, e todos viviam felizes e tinham suas aptidões. Mas os homens não são iguais. Nós sabemos que entre nós temos diferenças. Nem todos somos iguais e não existem dois homens exatamente iguais, que pensem exatamente iguais. A liberdade, o raciocínio que Deus nos deu, certamente nos possibilita cada um termos o domínio, o livre-arbítrio das nossas ações. Nesse momento que Deus colocou o homem começou a se dividir por essas diferenças nas suas aptidões. Tinham homens que tinham capacidade de pescar, outros não. Tinham homens que tinham a capacidade de subir nas árvores para colher frutos, outros não. Alguns tinham a capacidade e a habilidade de pegar aqueles vegetais que eles viam na natureza e concentrar numa plantação para que tivesse maior produtividade, outros não, e assim por diante. E tinham alguns que não sabiam fazer nada. Mas a vida ia acontecendo e o paraíso, a terra, era de todos. Até que um dia aconteceu de cair um raio numa árvore e caiu um galho. E um daqueles sujeitos que não sabia fazer nada, mas era muito grande, era muito forte, ele pegou aquele galho e disse assim: inventei o tacape, inventei o porrete. E resolveu que do porrete ele ia tirar o sustento dele. Ele não sabia pescar, mas ele ia no lugar, no rio, onde os homens sabiam pescar, e com o porrete ele roubava a produção. Ia nas árvores onde sabiam colher, e com o porrete ele roubava os frutos. E assim por diante. Até que um dia ele resolveu: eu preciso me regularizar. Essa é uma palavra nova, né? Entrar na formalização, né? Ele disse: eu vou me formalizar, vou me regularizar. E ele inventou o arame farpado. Foi no rio, à força do porrete, e colocou o arame farpado no lugar mais piscoso, no lugar mais produtivo do rio. E disse assim: criei a propriedade privada. Aqui dentro desse cercado só pesca quem eu deixar. E quem quiser pescar vai ter que pescar o máximo possível em troca do alimento que eu vou fornecer em peixe para essas pessoas. E criando a propriedade privada, ele passou a ser o dono do capital, que era aquela propriedade privada, e passou a explorar, porque ele não comia tanto peixe e começou a trocar peixe por outras coisas. Até que um dia as pessoas que estavam dentro do cercado começaram a pensar que eram extremamente exploradas e que tinham que mudar esse tipo de relação que havia entre eles dentro do cercado e o homem do porrete. E aí, num certo momento, pensaram em se fortalecer e derrubar a cerca, o arame farpado, e que voltasse tudo a ser de todo mundo. Que não existisse mais, matassem o homem do porrete, tentassem matar. Pela força acabassem com o dono da propriedade. Esse tipo de conduta, existe um sociólogo francês que
definiu isso como sindicalismo de oposição social. O nome desse sociólogo é Alain Touraine. Eu ganhei um livro até do João Guilherme, há muitos anos atrás, sobre isso, né? Que seria a ação sindical ou a ação daquele grupo dentro do cercado para uma revolução, para uma reforma total da condição que existia no momento de vida, naquele momento. Mas quem prega a violência tem que aceitar a violência, e o homem do porrete era forte. E ao longo do tempo foi se consolidando a ideia de que aquelas pessoas que estavam dentro do cercado, que tinham habilidade para pescar, elas tinham que tentar negociar com o dono do porrete, avisando a ele da seguinte forma: que elas admitiriam que aquilo ainda fosse considerado a propriedade privada dele, que fosse considerado o capital dele, mas que ele teria que mudar a correlação no relacionamento, mudar as condições de prestação de serviço daqueles que estavam dentro do cercado, para que tivessem melhores oportunidades na sua vida. E isso, Alain Touraine também, esse sociólogo francês, chamou de sindicalismo de resultados, ou seja, uma ação sindical voltada ao controle das condições gerais de trabalho. Então, daquele início de que Deus fez o mundo para todos e esperando que todos fossem felizes, a evolução do homem, a evolução das condições que haviam para ele de trabalho, nos deram essas duas formas de busca, e que num certo momento aqueles que aderiram ao sindicalismo de controle ou ao sindicalismo de resultado eram acusados de coniventes com o homem do porrete e com o dono do capital, porque se entendia que o que devíamos buscar era a revolução e acabar com o arame farpado, acabar com a propriedade, acabar com o homem do porrete. E a evolução do mundo nos mostrou, e isso tem acontecido nessas últimas décadas, que nós temos que nos aprimorar dentro do sindicalismo de resultado, que hoje é hegemônico no Brasil. Hoje até os radicais que buscavam a revolução através do sindicalismo concordam que nós temos obrigação, enquanto sindicatos, de buscarmos a modificação da correlação de forças entre os homens do cercado e os homens do porrete. E isso caracteriza muito bem a situação que nós temos que nos colocar enquanto sindicatos para aprendermos a negociar essa transformação social que tem que haver nessa relação entre aquele que inventou o capital pela força e aqueles que trabalham e que dão sustento ao próprio capital. No Brasil, nós tivemos vários momentos, e aí eu vou me permitir, vocês vão entender plausível isso, que eu vou me basear muito numa condição que aconteceu com o sindicalismo no Paraná, e mais especificamente com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, onde eu tenho a minha grande experiência de vida profissional no que diz respeito à negociação coletiva. O Paraná, assim como os outros estados também, nós tínhamos uma característica de sermos agrícola, um estado agrícola. Nós não tínhamos a industrialização. A industrialização no Paraná é uma coisa muito nova. Nós, durante muitos anos, o Sindicato dos Metalúrgicos já tem muitos anos, e até há cerca de 25, 30 anos atrás, nós tínhamos duas grandes metalúrgicas em Curitiba, que já não existem mais, porque eram empresas familiares.
E a prática que se exercia até 25 anos atrás no Sindicato dos Metalúrgicos, da Grande Curitiba, era nós aguardarmos a data base, que a nossa é 1º de dezembro, aguardarmos a data base e nessa data nós fazemos uma negociação única, buscando uma convenção coletiva de trabalho extremamente genérica, que não atingia nem os interesses dessas duas grandes empresas familiares que haviam em Curitiba. E isso tornava o sindicato realmente muito frágil perante a categoria. Não era um sindicato cuja atuação era esperada pela categoria, nem para a época da database. Até porque nós vivíamos um momento em que a política salarial nos levava a sermos anestesiados, porque chegava a database e nós já tínhamos o nosso índice de salário estabelecido e só discutíamos alguma coisa em relação ao aumento real quando conseguíamos discutir aumento real. As grandes vitórias da negociação, por certo, eram pequenos acréscimos nesse nosso reajuste de salários. Não tínhamos nada de bombástico, tínhamos uma legislação e vínhamos num período desde Getúlio Vargas, em que o 1º de maio sempre era comemorado com a edição de uma nova lei, dando alguma coisa para os trabalhadores. Não é? Era férias, primeiro de 20 dias, depois de 30 dias, o 13º, porque era gratificação de Natal, depois transformou-se em 13º, mas eram sempre dádivas que os trabalhadores recebiam e jamais vinculavam a aquisição dessas conquistas ao sindicato. Eram normalmente dados, o aumento e todas essas benesses eram dadas pelo governo. O trabalhador não tinha vinculação, não tinha no Sindicato dos Metalúrgicos, antes lá na década de 70, início da década de 80, como não tinha em nenhum sindicato do Brasil essa relação de reconhecimento do trabalho que o sindicato pudesse estar exercendo em seu favor. Quando vem e começa o trabalho da redemocratização, o final da nossa gloriosa revolução, a redemocratização, a abertura do trabalho dos sindicatos, onde nós tivemos, e foi ali que eu conheci o Hugo Pérez, na primeira conclate, depois tivemos a segunda, né? Fizemos no Paraná 2 enclates preparatórios. Em meados da década de 80, nós fomos buscar no Paraná a experiência que já tinha de São Paulo, que vinha despontando, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo já começando a despontar na área da negociação, e nós importamos o João Guilherme e o Sérgio Gomes, na época, em meados de 80, para nos auxiliar na estruturação, não só do Sindicato dos Metalúrgicos, que foi na sequência, mas na época os buscamos para nos ajudar na Federação dos Bancários, estruturando toda a parte dos bancários no Paraná, que decorreu em fazermos aquela primeira grande greve de 1985, dos bancários na greve nacional. Essa alteração que começou a haver nessa época, ela efetivamente se consolidou com a nova Constituição. E a partir da nova Constituição, em 88, nós passamos a ter uma visão de que o sindicato não podia mais ser o sindicato da negociação anual, o sindicato apenas de referendar a política salarial que era dada pelo governo, e era uma realidade. Nós não precisávamos brigar pelo reajuste dos salários. E pouco brigávamos por outras coisas, nos limitávamos a muita coisa periférica, a lanche antes de hora extra, a refeição, né? Nós brigávamos por coisas muito periféricas, não íamos a fundo nas condições de trabalho. Toda a matéria de medicina, segurança, era um tabu para sindicato, isso era tratado pelo governo e só pelo governo, né? Muita pouca ação sindical havia em relação a isso.
mas nós passamos a trabalhar para termos o sindicato cidadão. Aquele sindicato que passasse a mostrar para a sociedade por que existia, a ter influência nas comunidades onde estava inserido, para mostrar para o trabalhador que era um instrumento efetivamente útil na sua mão para a transformação social. Não transformava apenas o seu salário na database, mas ajudava a transformar a sua comunidade no que dizia segurança, educação, a saúde, e isso foi estruturando o nosso sindicalismo a partir daí. Na década de 90, os sindicatos passaram a trabalhar mudando a imagem que tinha em relação à própria sociedade e principalmente em relação aos trabalhadores. Eu não me esqueço nunca de uma frase que dizia o Sérgio Gomes, quando nós nos encontrávamos, que o sindicato tinha que ser respeitado pelos patrões e querido pelos trabalhadores. Porque em muitos momentos, não era o caso dos sindicatos dos metalúrgicos em absoluto, mas nós tínhamos sindicatos na época que eram queridos pelos patrões e nem respeitados pelos trabalhadores. Não é? E essa figura começou efetivamente a se modificar a partir de então. Eu acho que a grande modificação que houve ocorreu efetivamente a partir de 1994. E aqui eu faço parêntese para contar uma historinha que também um dia me contaram e que eu acho muito importante para a gente compreender o que aconteceu em 1994 no Brasil. Contavam que um daqueles sábios que andavam, andarilhos, né, que haviam na Idade Média e saíam andando com um aprendiz seu, com um discípulo, chegou numa fazenda e lá encontrou uma família muito pobre e disse assim: do que vocês vivem aqui? E eles disseram assim: nós temos uma vaquinha aqui que dá um leite e sobra um pouco de leite, então nós nos alimentamos de leite, com o que sobra fazemos queijo, comemos um pouco para nos alimentar, um pouco vendemos para comprar algumas outras coisas, mas a gente vai vivendo, a vaquinha que nos sustenta. Aí esse sábio foi saindo, com o discípulo andou mais alguns, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e o discípulo disse: olha a vaquinha deles aí. E o sábio disse assim: pegue a vaquinha e empurre dentro do poço. Jogue ela dentro do poço. O cara falou: mas é o sustento dele. Ele falou: jogue a vaquinha dentro do poço. O discípulo foi lá, não discutiu o que o sábio mandava, e empurrou a vaquinha para dentro do poço. Muitos anos depois eles voltaram e encontraram ali uma fazenda muito próspera, não é? E aí foram perguntar para o camarada se tinha mudado o proprietário. Ele falou: não, eu mesmo, mas o senhor tinha uma vaquinha. Ele falou: pois é, a vaquinha infelizmente caiu dentro do poço, e a partir dali, como nós não tínhamos mais um sustento a partir do leite da vaquinha, nós tivemos que começar a pensar em como é que nós íamos viver. E começamos a plantar algodão para fazer as roupas. Como plantávamos muito, começamos a vender roupa para a comunidade. E fizemos outros tipos de investimentos que realmente trouxeram a prosperidade. E, na verdade, o movimento sindical vivia e, em parte, vive até hoje, algum segmento do movimento sindical, da vaquinha da contribuição sindical. Não é? Em 1994, aquele grande grupo de sindicatos que viviam só da vaquinha, da contribuição sindical e da política salarial que dava o aumento para os trabalhadores, e que os sindicatos capitalizavam como se fosse o seu trabalho, trazer aquele aumento que era a simples correção dos salários, foram confrontados com uma decisão do governo, na época já, daquilo que nós chamávamos e entendíamos e entendemos que foi o movimento neoliberal no nosso país, que veio com Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a política salarial e disse: a partir de agora é livre negociação. Ou seja, cada sindicato assume o papel que justifica a sua existência, ou seja, a negociação coletiva.
E uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Posso até ser mal compreendido nisso. Mas se por um lado a política era neoliberal, e posso até entender que as intenções não eram tão boas e tão nobres, em momento algum aquela política neoliberal de 1994 a 2002, ela tirou dos sindicatos a capacidade de negociação, até pelo contrário. Criou-se naquela oportunidade a figura do banco de horas, a possibilidade da compensação das jornadas, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Criou-se a figura do layoff, aquele trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, através do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. E assim por diante. Teve uma tentativa de modificação de um artigo na Constituição, que foi uma briga no Congresso imensa, mas ainda assim eram modificações que davam ao sindicato a oportunidade de viver sem a vaquinha. Ou seja, era a oportunidade dos sindicatos assumirem e exercerem a sua efetiva finalidade, que era a negociação coletiva. E nessa esteira dessa negociação, desse período de meados de 94 a início dos anos 2000, houve uma transformação muito grande no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, que eu uso como paradigma, como exemplo para dar para vocês, até porque conheço profundamente essa transformação, porque nesse período nós tivemos alguns fatos que foram determinantes. Primeiro, que o Paraná conseguiu levar algumas indústrias de porte para a Grande Curitiba, se não para Curitiba, mas para a Grande Curitiba. Em meados da década de 90, se instalaram duas montadoras em São José dos Pinhais, a Volkswagen e a Renault. E se não fossem só essas modificações, nós começamos na época, no sindicato, como as empresas buscavam a negociação do banco de horas. Porque o banco de horas foi feito para facilitar a vida entre o capital e o trabalho. Isso não há dúvida, mas quando ele foi feito, e a origem dele, que foi em São Bernardo, foi na crise automobilística, quando os trabalhadores concordaram em fazer esse tipo de compensação e negociaram esse tipo de compensação em troca da garantia do emprego. E aí, quando a coisa é no sentido ganha-ganha, a negociação é lógica, é clara. Mas passada a crise que levou lá São Bernardo a fazer essa discussão, e nós não tínhamos essa crise no resto do país, os empregadores entenderam que a possibilidade do banco de horas abria uma janela para que eles não pagassem mais horas extras. Por quê? Porque fazia horas extras e eles não pagavam esperando por uma compensação posterior. Tanto que o governo, quando fez a modificação do artigo na CLT para possibilitar essa compensação, no primeiro momento fez em 3 meses. Tinha que haver essa compensação. E como nós sabemos que os períodos sazonais acontecem anualmente e não a cada 3 meses, logo na sequência, nem esquentou o banco aquela alteração, modificou-se para 1 ano. Né? Feito no interesse do capital, só no interesse do homem do porrete. Né? Para que pudesse, nos momentos sazonais mais baixos, fazer a compensação das horas extras realizadas quando havia interesse do patronato. E nós, quando entramos nessa discussão do banco de horas, nós já tínhamos, desde o tempo do governo do Itamar Franco, uma lei que não entrava em vigor porque não existe sanção. Diz que é obrigatório, mas não traz pena nenhuma para quem não realiza, que é a participação nos lucros e resultados. Diz que todas as empresas têm que ter o programa, mas quem não tiver não acontece nada.
né? E nós tínhamos, na época, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, advogado oriundo das nossas fileiras, da fileira da classe trabalhadora, que viajava o Brasil dizendo o seguinte: não implantem isso porque vai ser ruim. Esteve no Paraná algumas vezes fazendo palestras para os patrões, dizendo que não implantassem a PLR. E no sindicato nós começamos a discutir os bancos de hora, desde que vinculados com a implantação da PLR. E posso dizer, não vou me atrever em absoluto a falar dos limites fora do estado do Paraná, mas posso dizer com absoluta convicção que no estado do Paraná o Sindicato dos Metalúrgicos é o campeão absoluto em número de acordos de PLR implantados em empresas de grande, de médio e de pequeno porte. Temos algumas centenas de acordos feitos estabelecendo PLR. E hoje posso dizer que temos muito poucos acordos de bancos de hora, para não dizer que não temos nenhum. Usamos o banco de horas para negociar o que interessava para o pessoal do cercado, dando num primeiro momento o que queria o homem do porrete para melhorarmos a situação de quem estava dentro do cercado. Né? E dentro dessa visão de negociação, nós nos modificamos. Em certo momento nós entendemos que, embora cômodo nós aguardarmos a negociação anual, a negociação anual e unificada não era do interesse dos trabalhadores vinculados às empresas maiores. E em certo momento, nós juntos, estava João Guilherme, estava Sérgio Gomes, o Sérgio já estava no sindicato, nós escolhemos 15 empresas que nós íamos negociar em separado, ou seja, onde nós íamos fazer o trabalho de força na negociação, porque não adiantávamos querer entrar e negociar com 3.500 empresas. Nós tínhamos que escolher aquelas que seriam, não vou dizer o boi de piranha, porque nós não tínhamos essa expectativa, mas iam ser o exemplo, o paradigma para as demais empresas nas conquistas. Né? E começamos efetivamente a fazer esse trabalho de força. Enfrentamos, com a vinda das montadoras, no início da década meados da década de 90, esse trabalho foi se consolidando. Num primeiro momento, nós tínhamos uma database única para todas as empresas no estado do Paraná, que era dezembro. Às vezes até obcecados com a ideia de que ter uma data única é uma coisa ótima, né? Nós sempre pensamos que os trabalhadores todos deviam ter uma data única, mas nós resolvemos que o melhor não era ter uma database única, porque nós tínhamos que ter uma database parâmetro com quem a gente podia arrancar mais, porque nós tínhamos que criar os exemplos para serem copiados na sequência. E a evolução das negociações levou a que nós dividíssemos a categoria das negociações no Paraná em 3. Em setembro, nós passamos a negociar as montadoras. Outubro, passamos a negociar as autopeças, que por infelicidade do homem do porrete, colocou os anõezinhos do porrete, né? Colocou os anõezinhos do porrete dentro do cercado com a gente. Ou seja, colocou as autopeças dentro das áreas industriais das montadoras. Criou o parâmetro de cópia. O que acontecia na montadora tinha que acontecer na autopeça. Né? E mantivemos para o resto a database de dezembro. E a partir daí, o sindicato se estruturando com planejamento, se estruturando materialmente e em material humano, efetivamente, para poder enfrentar isso, passou a privilegiar a negociação das montadoras em setembro. Por quê?
porque decidiu que o que se conseguisse nas montadoras teria que ser estendido para as demais categorias. Mutatis mutandis. É evidente que tem algumas coisas que se discutem em volume nas montadoras, que nós temos que discutir para a oficina mecânica com 3, 4 funcionários, na proporcionalidade. Né? Na proporcionalidade. Mas passou a se usar a montadora, pelo menos no que dizia respeito ao reajuste, ao índice de reajuste, como parâmetro único a ser observado nas negociações de setembro, de outubro e de dezembro. E isso modificou substancialmente a relação que nós tínhamos, inclusive na representação das empresas menores, que era o Sindicato do Metal Mecânico Patronal. Aquele homem do porrete que não era tão grande como a montadora, mas era também muito forte e ainda, pela quantidade de empresas, obstava nosso avanço nessas negociações. Eu sou forçado a dizer para vocês, até por uma questão de honestidade intelectual, que nas montadoras, e nós fizemos isso de caso pensado e premeditado, porque nós descobrimos que na montadora nós estávamos negociando com uma empresa cujo custo de mão de obra gira em torno de 3,5% do custo do produto. Então, quando nós falamos numa montadora de 10% de reajuste, nós estamos falando no aumento de 0,30% ou 0,35% no aumento do custo do produto. Não é a relação que nós temos nas empresas menores. Não é a relação. Então nós entendemos que ali seria muito mais fácil nós arrancarmos alguma coisa a mais. E até porque nós vínhamos numa situação fática que nos levava a aproveitar essa situação, porque quando se instalaram as montadoras no Paraná, se instalaram com a promessa do governo do Estado que ali eles teriam o paraíso, que ali eles teriam todo o apoio do governo para não serem incomodados pelo movimento sindical. E, na verdade, nós fizemos inverter essa situação. Uma das primeiras greves que nós fizemos ainda na Volvo, que já era uma empresa mais antiga no Paraná, já tinha, nessa época, quase 20 anos de existência no Paraná, nós ouvimos no Tribunal Regional do Trabalho, quando foi julgada a nossa greve, nós ouvimos do presidente do tribunal dizendo para nós o seguinte: mas vocês não podem fazer essa greve, vocês estão impedindo que venha mais outras empresas para o Paraná. E nós dissemos para ele o seguinte, que nós queríamos que viessem mais empresas, mas que não viesse a miséria, que elas viessem trazer o progresso para nós, que viessem trazer um parâmetro melhor de salário para as nossas empresas que haviam naquele momento no Estado, e não ao contrário, virem copiar aquilo que existia. Porque não era compatível tirar uma empresa e fazer uma empresa do parâmetro e da equivalência daquela que existia em São Bernardo e trazer para pagar salário igual à oficina do seu Zé em Curitiba. Ela tinha que ter como parâmetro e equiparação a empresa que fabricava automóveis em São Bernardo do Campo. E nós enfrentamos essa situação, e enfrentamos o que vocês enfrentaram também, certamente, durante muito tempo, que foi a baixa da inflação. O plano cruzado de 94 a 2002 fez com que a inflação chegasse a zero, em certos momentos, e nós não nos sentimos, como vocês certamente não se sentiram, preparados para explicar para os trabalhadores, e principalmente para que os trabalhadores entendessem o que era a negociação num momento de inflação muito baixa. Eu cheguei a fazer negociações coletivas quando a gente tinha um índice de 400%, 300% no ano.
E você negociava 4% de aumento real e achava que tinha tirado o máximo. Agora, no momento que você negocia uma inflação de 1%, de 2%, e você tira outros 2% de aumento real, na verdade o trabalhador não compreendia que os 4% que ele estava recebendo era muito mais do que ter recebido aqueles 1000% ou 500% anteriormente. Ele não entendia que o aumento real no seu salário era uma coisa exorbitante em relação ao que tinha havido de perda no salário naquele período. E nós sofremos um pouco. Até estamos numa posição muito cômoda com a inflação agora, em torno de 5%, 6%, ficou uma posição cômoda para o movimento sindical negociar. Nós aprendemos a arrancar salários. Diz o Diese que em 2011, no primeiro semestre, 90% das categorias conseguiram mais do que o INPC, mais do que a correção dos salários. Nós aprendemos a negociar efetivamente a partir de 94. Nós sabemos que o trabalhador depende desde o primeiro minuto para ganhar o índice percentual mínimo que possa ser nos salários a partir do esforço da negociação. Ninguém nos dá nada, apesar dos trabalhadores continuarem dizendo que é o aumento que vem do governo. Mas nos cabe explicar-lhes isso e fazer compreender que o caminho único é o sindicato. Porque se não tiver sindicato, o patrão vai dar quanto quiser e o homem do porrete, quando quer dar muito pouco. Quer dar muito pouco. Se nós enfrentamos essa situação no momento de crescimento da economia do nosso país, e nós temos uma situação muito clara, esse nosso país veio crescendo porque nós fomos criando, a partir de 2002, com o governo Lula, e isso ninguém pode negar, fomos criando mercado interno de consumo, e o mercado interno de consumo é o que dá substância para manter os nossos empregos e para manter as indústrias abertas, porque sabem que tem para quem vender, independentemente de flutuação de câmbio, independentemente de crise externa. Criou-se o mercado interno de consumo. Hoje, no Brasil, poucas pessoas não conseguem mais comer, como havia muitas pessoas que antigamente não comiam. Os efeitos, agora nós vimos aí, uma nova crise mundial se aproximando, e a gente vê, por exemplo, cair algumas commodities, o álcool. Até eu falava com o Zé Ramos, aí me dizia que lá na região dele, Jacarezinho, no Paraná, tem uma usina que está para fechar. É ruim, mas começa a nos dar algum alento saber que se nós vamos ter alguns problemas pontuais, e é muito mais gerencial dessa empresa, certamente, do que sistêmico de todo o setor, se o preço caiu da commodity, não tem preço mais, não está interessando vender para fora o álcool, nós vamos ter álcool aqui, não vai faltar álcool e não vai subir o preço para o carro a álcool. Hoje nós sabemos que o país consegue absorver todas essas flutuações que existem em termos da economia, e ficou muito claro isso quando em 2008, no final, começa uma crise mundial. Começa uma crise mundial que num primeiro momento nos dizem, e eu falo isso agora diretamente ligado às montadoras, dizendo que ia nos afetar enormemente porque não estava se exportando mais o carro, e nós fabricamos em Curitiba, em São José, um carro que vai para a Europa. E a prática não se mostrou assim. Mês a mês, as nossas indústrias bateram recorde de produção. E ano após ano, de 2008 para frente, nós tínhamos batido recorde de conquista de aumentos reais em cima dos nossos salários. Com esse sindicalismo de força, esse sindicalismo de organização, esse sindicalismo que entende que tem que aliar as negociações nos diversos aspectos. Hoje nós não fazemos uma negociação com as montadoras por ano.
Nós negociamos com as montadoras a PLR separada. Nós fizemos em maio uma greve com a Volkswagen que durou 39 dias e que levou que nós fechássemos o aumento que os empregados tiveram em setembro. Né? A greve de 39 dias, ela não foi em vão em relação à PLR, porque nós olhamos para fechar como resultado já a negociação da database de setembro. Né? Se houve sacrifício do trabalhador, nós conseguimos minimizá-lo para que efetivamente tivesse maior conquista e consistência. E já negociamos a PLR do ano que vem, a primeira parcela. Se esse ano a briga foi na primeira parcela da PLR em maio, já ficou negociado depois de 39 dias de greve com a Volkswagen, ficou negociado quanto vai ser a parcela do ano que vem, já num valor considerado em relação ao desse ano. Né? Isso levou com que nós fizéssemos, por exemplo, com a Renault, na sequência, porque assustou um sindicato quando ele se mostra efetivo na luta e com disposição efetiva de fazer com que essa luta avance, ele faz com que os homens do porrete botem a barba de molho. Eles sabem que ali não vai ter brincadeira, porque se eles brincarem demais, eles começam a incentivar quem pensa em derrubar a cerca, né? E não em melhorar as condições dentro do cercado. Que fizéssemos com a Renault, por exemplo, um acordo já para 3 anos. Numa visão que os empresários estão dizendo e colocam na imprensa, de que a economia do Brasil vai ter muitos obstáculos, que vai ser ruim, que vai diminuir investimento, e nós já fechamos um acordo com a Renault por 3 anos que prevê aumento real para este ano, foi em setembro, de 2,5%, para 2012 de 3% e para 2013 de 3,5%. Ou seja, se é verdade que o mundo vai diminuir a sua atividade, nós fizemos um acordo com a Renault na contramão da história. Não é? E pior, dizendo que o sindicato, quando é muito ativo, isso eles vendem muito e tentaram vender para a gente, que o sindicato, quando é muito ativo, ele faz com que a região perca investimento. Digo para vocês que a Renault fechou esse acordo e está colocando 2 bilhões de dólares de investimento na fábrica do Paraná para dobrar a sua produção. Tudo isso nos leva a entender que o sindicato se organizar, o sindicato se fortalecer, efetivamente traz o progresso em direção ao trabalhador. E com essa exposição eu quero, para não, o horário foi, mas eu estou terminando. É que quando o Magri olhou, ele já começou a bater para ver se estava andando o relógio. E eu sou disciplinado em relação a isso. Eu tinha 2 historinhas que eu estava optando para saber com qual... Não, mas eu estou terminando. Para saber com qual eu ia terminar, e eu acho que dentro dessa linha que eu trouxe e que eu tentei passar para vocês, transmitir para vocês, essa que eu escolhi agora vai ser a mais propícia. E eu estou falando isso antes de existir a bandeira das diversidades. Mas eu falo isso porque eu vou lembrar uma história que foi escrita em 1900 por um cidadão inglês, um cidadão americano, que escreveu uma história que se chama A Terra de Oz. E eu falo da diversidade porque ali o símbolo é o arco-íris, né? E eu falo isso dentro de um simbolismo para trazer e sintetizar tudo o que eu disse para vocês aqui. Os companheiros de Curitiba já me ouviram contar essa história, recordem. Né? Os que não ouviram, então conheçam. Nessa história da Mágico de Oz, e todos nós conhecemos que faz parte das nossas infâncias, a história do Mágico de Oz, é a história de uma menininha que foi levada por um tufão, um furacão, com a casa e caiu numa terra estranha, onde tinha uma bruxa malvada, como todas as histórias, né, que procuram fazer o confronto do bem e do mal.
E ela dizia que o sonho dela, a felicidade para ela ia ser efetivamente voltar para a casa dela, voltar para aqueles que ela amava, né? Ela se sentia perdida, sozinha, ela e uma gata, que tinham ido juntos naquele transporte pelo vento do furacão. E ensinaram o caminho para ela ir visitar esse homem, o mágico de Oz, o dono da terra de Oz, e ele disse para ela que o caminho para ela encontrar a felicidade era seguir por cima do arco-íris, que a felicidade estava no fim do arco-íris. E nessa caminhada ela encontrou 3 personagens. Ela encontrou um espantalho que queria ter um cérebro. Ela encontrou um homem de lata que queria ter um coração. E encontrou um leão que queria encontrar a coragem, queria ter a coragem que ele não tinha, era um leão covarde e queria ter a coragem. Então, o mágico de Oz ensinou para ela um caminho até a felicidade, e eu estou falando isso porque nós procuramos o caminho da efetiva felicidade para os nossos sindicatos, que é bem atender os nossos representados, e só o faremos se utilizarmos efetivamente a nossa prerrogativa da negociação coletiva. Ensinou esse caminho e ela seguiu com esses 3 amigos. Ela seguiu procurando e encontrando para atingir a felicidade, a razão, o cérebro, que é a preparação, né? É o planejamento das nossas ações, é a nossa organização. Ela seguiu com o homem de lata que queria o coração ou queria a emoção, que é o que nós temos que colocar nas nossas ações, porque se nós não tivermos emoção, não tivermos arrojo, não tivermos persistência, certamente nós não vamos fazer o nosso trabalho bem, porque os obstáculos são muitos e aqueles que nos afrontam na nossa caminhada são fortes e são bastantes. Então ela foi com a razão, com a emoção e com a coragem do leão. Essa é a receita para nós fazermos um sindicato que efetivamente exerça aquela sua atividade primordial, que é a de representar os trabalhadores nas relações coletivas, nas negociações coletivas de trabalho. Se nós tivermos o cérebro, o coração e a coragem para tocarmos com equilíbrio nessas 3 qualidades e virtudes que a gente pode estabelecer, certamente nós vamos ser vitoriosos, continuar a ser vitoriosos, porque vocês são vitoriosos efetivamente no trabalho de suas entidades, e vamos conseguir mudar a relação entre o capital e o trabalho nesse nosso país, tornando-o mais justo. Obrigado.